Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça do nosso Deus, que excede todo entendimento, esteja com cada um de vocês, em cada lar, em cada família. Vamos adorar ao nosso Deus essa noite, bendizer o seu santo nome, dizer que Ele é o Alfa, que Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. És o
Tu és soberano, Pai. Não há outro como Tu, Jesus. Não há outro. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o Senhor das nossas vidas. Essa noite nós estamos cultuando ao nosso Deus. Os irmãos e as irmãs, mesmo nos lares de vocês, nós estamos em família, amém? Louvando ao nosso Deus, cantando ao nosso Deus, cultuando ao nosso Senhor. Então, neste momento, irmãos e irmãs, eu quero convidá-los a ter um tempo de reflexão diante do nosso Deus. Estamos vivendo dias de crise, dias difíceis em casa, um distanciamento social, mas muitas vezes nós falamos, pensamos, muitas vezes nós pecamos diante do nosso Deus. Diz a palavra do Senhor que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e também faz Deus mentiroso. Então, nessa noite eu gostaria de convidá-las a ter um tempo de reflexão, um tempo de confissão dos nossos pecados diante do nosso Deus. Nós vamos ter uma breve reflexão, é tempo de nós olharmos para nós, pensarmos como nós temos reagido nesse tempo de crise, o que nós temos falado, quais são as emoções que têm dominado o nosso coração, a nossa vida. É um tempo de nós refletirmos. Ele é o início e o fim. Ele já começou uma história linda nas nossas vidas e Ele vai finalizar essa história na glória. Mas enquanto isso, nós temos que ser humildes diante da presença do nosso Deus. Neste tempo é tempo de nós reconhecermos as nossas fragilidades, os nossos pecados diante do Senhor. Então quero convidá-lo nesse momento, aonde quer que você esteja, da maneira que você estiver na sua casa, se você sentir a vontade de se ajoelhar diante da presença de Deus, fique à vontade, mas feche os seus olhos neste momento e vamos confessar os nossos pecados diante do Senhor. Vamos ter um momento de confissão diante do nosso Deus que é santo, o nosso Deus que é fiel, o nosso Deus que é um Deus maravilhoso. Neste momento, curve a sua cabeça, se ajoelhe na presença do nosso Deus. Vamos ter um breve momento de silêncio para que nós possamos, neste momento, refletir nas nossas vidas e falar com um Deus que é santo, o Deus que é perfeito, o Deus que é puro. Senhor querido Deus Todo-Poderoso, nesta noite, Deus amado, nós como teu povo, como filhos e filhas do Senhor, nesta noite, Deus amado, nós te pedimos o teu perdão. Perdoa, Senhor amado, as nossas palavras, Pai. Diz a tua palavra, Deus, que nós pecamos muito com a língua, Senhor. Nós falamos tantas coisas impensadas, tantas coisas, Senhor meu Deus, por impulso, e nós sabemos que entristece o teu coração. Nós te pedimos o teu perdão por cada pensamento que subiu à nossa mente, que não foi agradável ao Senhor. Perdoa, Deus, por cada atitude que nós tomamos, que entristeceu o teu espírito. Perdoa, Deus amado, por desviarmos muitas vezes da tua palavra, da tua presença, Senhor, com as nossas atitudes, com nossos pecados. Deus querido, em nome de Jesus, vem nesta noite, Pai querido, liberando o teu perdão sobre as nossas vidas, Pai. Vem nos purificando na tua presença, Senhor amado. Purifica o nosso coração, purifica a nossa mente, Pai. Tira toda a nódoa do pecado das nossas vestes, meu Senhor. Vem em nome de Jesus nos lavando com a água purificadora do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos o teu perdão, pedimos a tua misericórdia nesta noite, noite de culto ao Senhor, noite que estamos na presença, cultuando ao Senhor. Nós te pedimos, libera o teu perdão sobre as nossas vidas. Diz a tua palavra que com o Senhor está o perdão, e nós sabemos que se nós pecarmos, nós temos um advogado diante do Pai. Nós queremos te pedir, Senhor, em nome de Jesus, perdoa, Senhor, o teu povo, perdoa, Senhor, os nossos pecados, em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus. Nesse momento nós estaremos louvando ao nosso Deus como pessoas livres, perdoados pelo Senhor. O nosso Deus, quando Ele nos perdoa, as correntes quebram, as correntes arrebentam, o acusador, ele cala a boca dele quando nós confessamos nosso pecado diante do Senhor. E agora, com a nossa boca que nós confessamos nosso pecado, nós vamos louvar ao nosso Deus, nós vamos cantar ao nosso Deus, nós vamos celebrar na presença do nosso Deus. Vamos louvar ao nosso Deus com alegria, em nome de Jesus. Aleluia, o nosso Deus é um Deus de renovo, um Deus de restauração. Por isso vamos cantar, renova-me, Senhor Jesus, porque eu quero ser como Tu. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Senhor, quero ser como Tu. Senhor, quero ser como Tu. Eu quero ser um vaso em Tuas mãos, Senhor. Quero ser como Tu. Senhor, quero ser como Tu. Senhor, quero ser como Tu. Eu quero ser um vaso em Tuas mãos, Senhor. Quero ser como Tu. Senhor, quero ser como Tu. Sim, Jesus, nós queremos ser parecidos contigo, ó Pai. Nos ensina dia após dia a sermos como Tu, Pai. Que dia após dia o Senhor venha crescer em nós, para que mais do Senhor cresça em nós e o nosso eu diminua, Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos cada um reunidos em cada casa, né? E como é bom estarmos juntos cultuando ao nosso Deus. Jesus, quando veio, Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que era para nos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ele é o Deus do impossível. Ele venceu a morte. Ele está vivo. Aleluia. Porque Ele vive, posso crer.
salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei da glória no meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Ele está vivo, por isso tem bom ânimo nessa crise. Amém. Glória a Deus, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. O nosso Deus é um Deus que está vivo, está entre nós. Jesus Cristo ressuscitou. Nós temos visto este louvor sendo cantado em alguns lugares, as pessoas cantando de seus lares, e este louvor nos fala da esperança, este louvor nos fala de um futuro. Nós temos um amanhã, porque Jesus vive. Nós estamos passando por este momento tão difícil, mas nós cremos que o Senhor tem um amanhã para nós. Nós estamos nos nossos lares agora, recolhidos por orientação das autoridades, mas no amanhã nós estaremos juntos no templo do Senhor. No amanhã nós estaremos juntos. No amanhã nós estaremos cantando, se cumprimentando, porque essa crise vai passar. Nós somos o povo que cremos no amanhã, porque Cristo ressuscitou, e por Ele trazer essa fé para nós, nós somos as pessoas que permanecemos fiéis na presença do nosso Deus. O nosso Deus é um Deus que nos declara e fala que tem um amanhã para nós. E nesse momento eu gostaria de pensar com você nesta noite sobre a nossa fidelidade diante do Senhor. Vem crise, vai crise, mas a geração fiel continua fiel. Porque não são as circunstâncias que dizem como será a nossa fidelidade diante do Senhor. Aqueles que são da geração fiel, mesmo nessa crise, continuam fiel ao reino de Deus. Nós da igreja, seguimos o princípio, do dízimo. Nós ofertamos na casa do nosso Deus. E neste tempo de crise que estamos nos nossos lares, também é tempo de permanecermos fiel. Também é tempo de continuarmos sendo fiel diante do Senhor, para que a casa do Senhor continue sendo mantida. Por um breve tempo, daqui uns dias nós estaremos de volta, mas enquanto isso nós precisamos manter a igreja, nós precisamos cuidar das finanças da igreja.
igreja, porque nós continuamos funcionando, mesmo os irmãos e irmãs nos lares, nós continuamos sendo igreja. E eu quero contar com a fidelidade dos irmãos e as irmãs, na oferta, no dízimo. Vai ser colocado aí o número da conta, o CNPJ, para que os irmãos e irmãs transfiram o dízimo, depositem o dízimo, como nós temos feito, que o Senhor colocou no meu coração. Está aqui o meu envelope, com a minha oferta da semana passada está aqui, e eu quero te incentivar a nesta noite colocar uma oferta, separar uma oferta na sua casa, no seu lar, para que quando nós voltemos para o templo, nós possamos trazer e colocar no gasofilácio. Nesse momento eu quero te dar um tempo para que você pegue a sua oferta, pegue o seu envelopinho, para que a gente possa consagrar as nossas ofertas na presença do nosso Deus nesta noite. Daí, quando nós voltarmos a estar juntos, nós vamos trazer para a casa do Senhor, para colocar e depositar na casa do tesouro. Amém? Glória a Deus. Queria consagrar as nossas ofertas diante do nosso Deus. Você que vai transferir o dízimo, vai depositar, nós vamos orar como se nós estivéssemos juntos, porque nós estamos juntos em espírito, porque você e eu, nós somos da geração fiel, e a geração fiel continua fiel em qualquer que seja as circunstâncias que venhamos a atravessar. Então, nesse momento eu quero te convidar, levante sua oferta ao alto, em nome de Jesus, juntamente com a sua família. Deus querido, nós queremos em nome de Jesus consagrar, Deus amado, esta oferta ao Senhor. Nós queremos apresentar os nossos dízimos ao Senhor. Nós queremos em nome de Jesus, Pai querido, te agradecer pelo privilégio, Deus amado, de mesmo nos nossos lares podemos, Pai, ofertar diante do Senhor. Pai, para nós é uma honra, para nós é um privilégio. Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado por este momento maravilhoso. Consagramos, Senhor amado, dedicamos, Pai amado, as ofertas e o dízimo ao Senhor, Pai querido. Que o Senhor abençoe cada lar, cada casa, cada família. Que neste tempo, Deus, de crise, não venha faltar mantimento. Que o maná do Senhor seja liberado sobre cada casa. Em nome de Jesus, sobre cada trabalhador, sobre cada vida, meu Pai, em nome de Jesus, Pai querido, Pai dos lares dos teus filhos e filhas, Pai, nós oramos em nome de Jesus e consagramos ao Senhor, e mais uma vez agradecemos pelo privilégio e a honra de poder dizimar e ofertar na tua presença. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus. Glória a Jesus. Aleluias. Bendito seja o nome do nosso Deus. Vamos nesse momento para a nossa reflexão na palavra de Deus. Quero te convidar a abrir a santa palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26. Amém? Abra aí a sua Bíblia no seu lar. Tecle na tela do seu celular. Mateus capítulo 26. Nós vamos ler dos versículos 36 até o 46. Mateus 26, do 36 ao 46. Depois nós vamos ler outro texto bíblico. No momento nós vamos refletir sobre essa palavra. Amém? Mateus capítulo 26, dos versículos 36 ao 46. Amém? Podemos ler? Em nome de Jesus. Então vamos ler a partir do versículo 36. Eu peço aos irmãos e às irmãs que continuem com a Bíblia aberta, conferindo aquilo que eu estiver ministrando. Amém? Para que nós possamos fazer um bom proveito da palavra de Deus. Como eu tenho falado, comer a palavra com colher pequena, nos detalhes. Amém, irmãos? Amém, irmãs? Versículo 36 de Mateus 26. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani.
e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então nem uma hora pudesse vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus querido, bendito seja o teu nome, nós queremos agradecer pela tua palavra existir na nossa vida. Obrigado por podermos ter acesso à tua santa palavra, que nesta noite o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor, Deus, ministre, Deus amado, a tua palavra, que a tua palavra, Deus, que não volta vazia, venha encontrar o endereço do nosso coração e venha gerar frutos para a glória do Senhor, venha nos tornar melhores, Pai, do que nós, Pai, que o Senhor tem nos feito. Nós queremos, Deus amado, mais de Ti nesta noite. Fala, Deus, fala com o Teu povo, fala com a comunidade de fé pela Tua palavra. Assim, Deus, nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero refletir com os irmãos e as irmãs sobre essa palavra. Está no Evangelho de Mateus. E o tema dessa mensagem é entre a prensa e a recompensa. O tema dessa mensagem é entre a prensa e a recompensa. Você só vai entender esse tema, esse título, mais no final da pregação. No final você vai entender o que o Senhor quer te falar nesta noite. Entre a prensa e a recompensa. Eu quero começar falando de que todo ser humano, ele vive uma ambivalência. É um nome bonitinho, né? Que eu gosto sempre de falar esse nome. Ambivalência, né? É um nomezinho estranho, mas o que significa ambivalência? Ambivalência significa ambos, né? Ambivalente significa dois valentes, significa duas vontades, contrária uma à outra. A ambivalência, a gente puder explicar, a ambivalência é o seguinte: eu quero, mas não quero. Né? Nós vivemos assim, eu quero, mas eu não quero. Eu vou dar um exemplo que eu acho que cabe até muito bem, né? Nesse tempo de confinamento em casa, a questão da comida. De repente, irmão, você já está comendo demais, né? Porque no confinamento a gente começa a comer mais do que a gente tem hábito de comer. Porque está ali isolado, ali vai comendo, a ansiedade vem, aí a gente começa a comer as emoções com tudo, a gente fica comendo as emoções, porque a ansiedade, ela gera fome. E aí a pessoa sai comendo com fome, sem fome, né? Agora, sempre tem aquela coisa, tem ali o chocolatezinho, tem ali a coisa que você não pode comer. Aí um lado seu diz assim: coma esse chocolate. Aí o outro lado diz assim: não coma, porque você vai engordar e você não está com fome. Aí o outro lado fala: come esse chocolate que vai te dar prazer, vai te dar serotonina, vai te fazer tão bem. Aí o outro lado fala assim: não come esse chocolate, porque não vai te fazer bem, você está na dieta. Aí o outro lado fala: come esse chocolate. Isso é ambivalência. São dois valentes, a vontade de comer o chocolate de um lado e a vontade de não comer do outro. E essa briga, ela acontece entre nós. Não é só na questão do chocolate, não, irmão.
É em tudo. Nós temos sempre uma vontade partida de nós. Nós queremos fazer uma coisa, mas ao mesmo tempo nós não queremos, nós vivemos esse dilema. Isso é ambivalência. Então, uma coisa interessante é que a ambivalência, ela aparece muito bem, ela se reflete quando as crises vêm. A gente conhece uma pessoa quando ela passa por uma crise. Nós conhecemos as pessoas quando elas passam por alguma crise. E na crise, a gente vê qual é o valente que prevalece. Na crise, a gente vê qual é a vontade que prevalece. E eu queria falar nesta noite justamente sobre crise, sobre as dificuldades que nos mostram qual o nosso lado, qual o lado que prevalece na hora das crises. E eu quero, por isso que eu pedi para você deixar a palavra de Deus aberta, porque eu quero passear com vocês, fazer um passeio, já que a gente não pode passear nos parques, né, no shopping, vamos passear na Bíblia. Amém? Quero te convidar agora para um passeio na Bíblia. Ô passeio bom. Porque o passeio do shopping você gasta dinheiro, passeio do parque também não é legal, porque você gasta também, né? É muito bom. Mas assim, o passeio na Bíblia é o passeio que edifica a nossa vida, o nosso espírito. E eu quero te fazer um passeio na palavra, passear com você na palavra de Deus, no Mateus 26, desde o início. Então, vai lá no início do Mateus 26. Eu quero te mostrar que Jesus, ele se antecipa e começa a mostrar para os discípulos que ia haver uma crise, que ia acontecer uma coisa, que eles iam passar momentos difíceis. Então Jesus começa a antecipar que iria acontecer coisa e vinha provação aí na frente. Eu vou te mostrar aí alguns versículos, algumas palavras de Jesus que ele está anunciando já para os discípulos que ia haver uma situação que eles iam ser prensados, iam ser tentados, iam passar um momento difícil. Versículo 2, fala assim, ó: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. No começo de Mateus 26 ele já fala: eu vou ser crucificado. Aí os discípulos, né, não deviam estar entendendo nada. No versículo 12, acompanha comigo aí. No versículo 12, Jesus está em Betânia, aí Jesus é ungido. Aí depois que ele é ungido, as pessoas reclamam que ele foi ungido lá pela mulher. Aí ele fala: pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Então Jesus já disse que ia ser crucificado e já está falando: eu vou morrer, vão me enterrar, vão me sepultar. Então ele já está anunciando para o discípulo: eu vou morrer e vão me sepultar. Versículo 18, acompanha comigo aí. Versículo 18. Versículo 18 fala assim, ó: e ele lhes respondeu: ide à cidade, ter com certo homem, e diz ele: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Então ele anunciou, dizendo assim, ó, ele já falou que ele ia ser crucificado, ele já falou que ele ia morrer, agora ele fala assim, ó, o meu tempo está próximo. Então os discípulos já devem ter ficado assim, né? E a narrativa continua. Aí no versículo 29, olha que coisa interessante, no versículo 29, digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até que aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Aí ele já falou que ia ser crucificado, falou que ia ser sepultado, falou que a hora dele estava chegando, a hora dele estava próxima. Agora ele fala que aquela ceia que ele estava tomando com o discípulo era a última. Então os discípulos, como é que estava a cabeça daqueles homens, né? Jesus já preparando eles para um momento difícil. Jesus ia sair de cena momentaneamente. Agora uma coisa interessante, no versículo 31, acompanha comigo aí. Então Jesus lhe disse: esta noite todos vós escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Aí Jesus falou assim, olha, ferir o pastor e as ovelhas, está todo mundo disperso, sem pastor. O que ele estava se referindo? Jesus falando, eu serei ferido e vocês vão ficar desnorteados e vocês vão ficar sem direção.
Então Jesus estava falando sobre ele mesmo. Ele usou aqui um capítulo 13 de Zacarias, profeta Zacarias. Então ele continua anunciando. Mas ele dá uma notícia muito boa no versículo 32. Mas agora, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Então Jesus falou que ia ser crucificado, ia ser sepultado, e estava chegando a próxima hora dele. Era a última ceia que ele ia tomar com os discípulos. Ele falou que só ia tomar ceia agora na glória, em outro lugar, em outra dimensão. Na dimensão da glória. Aí, mas ele fala assim, no versículo 32, aí ele fala, vão me ferir, vocês vão ficar desnorteados, sem saber o que fazer. Mas aí ele fala assim, olha, eu vou, depois da minha ressurreição. Então Jesus, ele falou assim também, eu vou ressuscitar. Olha que coisa interessante, olha que passeio bonito. Então Jesus falou que ia sofrer por discípulos, mas falou, eu vou ressuscitar. E depois de ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Então depois que eu ressuscitar, eu irei na frente de vocês como pastor. Aleluia. O pastor anunciou que iria voltar, e as ovelhas seguiriam novamente o pastor Jesus, que era o discípulo. Amém? Então eu quero te dizer que aí nós chegamos agora na parte do versículo que nós lemos, versículo 36. Aí Jesus chama os seus discípulos para um local, ele deixa alguns assentados e leva Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, para o jardim de Getsêmani. E a palavra Getsêmani significa lugar do azeite, ou prensa da oliva. O que significa isso? Getsêmani era talvez um lugar onde as pessoas pegavam a oliva, prensavam a oliva para fazer o azeite. Então Jesus estava no lugar da prensa, ia ser prensado ali para que o óleo da oliva saísse. Então aqui é prensa de oliva, Getsêmani. Então Jesus entrou nesse espaço, nesse jardim, para orar ao Senhor. E uma coisa interessante é que, nessa passagem aqui, como nós falamos da ambivalência lá no começo dessa mensagem, Jesus começa, como ser humano, a viver uma ambivalência. Jesus começa a viver uma vontade dividida. A vontade do ser humano, a vontade da carne, a vontade da fragilidade dele e as promessas de Deus. E o propósito de Deus, que era que Cristo fosse para a cruz. Mesmo ele anunciando antes que ele ia sofrer, chegou agora, ele se deparou com uma situação muito difícil. No versículo 38 e 39, nós encontramos um Jesus, versículo 38, então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficar aqui e vigiai comigo. No final do versículo 37, ele falou, começou a entristecer-se e a angustiar-se, a narrativa diz. Então Jesus começou ali a viver uma dor, ele estava pensando na dor que ele ia sentir. Ele já sabia que ele ia sentir dor. E a pior coisa que tem, irmãos, é quando a dor é anunciada. Quando a dor é anunciada, ela dói mais do que se ela não for anunciada. Existia um teste muito antigo, eu vi num programa muito antigo, de que as pessoas começaram a fazer alguns testes, dizendo com uma coisa, dizendo assim, isso está quente, isso vai te queimar. E para algumas pessoas, aquele ferro estava frio. Só que quando anunciava que ia queimar, a pessoa sentia que aquilo queimava. Então a pessoa aceitava aquela informação de que aquele ferro ia queimar. Porque a pessoa já tinha anunciado. Então ali foi descoberto que é a questão da sugestão mental. Então assim, Jesus sabia que ia passar pela cruz, sabia que ia sofrer, e ali, irmãos, existia uma vontade dentro dele de desistir. Existia uma vontade em Jesus, o ser humano, Cristo, que é carne, o verbo se fez carne, de desistir do propósito de Deus. Que aí no versículo 39, ele fala assim, adiantando-se, a narrativa fala, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice.
Então ele pediu na fragilidade dele: Senhor, se for possível, eu não quero sofrer assim. Vai doer. A cruz vai doer. Foi isso, foi a vontade, foi a carne de Jesus. Foi a carne de Jesus que estava pedindo para ele parar com aquilo. A carne, irmãos e irmãs, ela não quer desconforto. A carne, ela só quer conforto. A carne não quer passar por nenhum desconforto. E a carne ali, Jesus passou por uma luta ali, uma ambivalência entre a vontade da carne de desistir. Mas aí no final do versículo 39, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Aí, irmãos, aqui é a disposição de Jesus para caminhar, para continuar nos propósitos que Deus Todo-Poderoso tinha para ele, que era morrer na cruz. Então aqui, no versículo 39, revela-se um Jesus sofrendo na carne, mas um Jesus disposto a mesmo sofrimento da carne, continuar dentro dos propósitos que Deus tinha para ele, que é ir para a cruz. Então, irmãos, no versículo 40, voltando para os seus discípulos, achou dormindo e disse: então nenhuma hora pode vigiar comigo? Mas aí, irmãos, eu queria me ater ao versículo 41. Esse versículo que eu queria trabalhar com os irmãos e as irmãs. Versículo 41, que fala assim, ó, Jesus falando, ó, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus, depois de passar por essa dificuldade, essa ambivalência da vontade da carne dele, na luta interior, ele deu instrução para os discípulos. Ele já tinha avisado que os discípulos iriam sofrer, ele já tinha avisado que ele ia ser sepultado, e aí agora ele começou a preparar os discípulos para o futuro. E qual é a instrução que Jesus deu? Vigiai e orai. Para quê? Para que não entre em tentação. Porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Eu quero trabalhar com esse versículo, irmãos e as irmãs, comendo esse versículo com colher pequena, de uma maneira bem tranquila, que é o seguinte, irmãos: o que significa espírito está pronto e a carne é fraca? O que significa? O que Jesus quis dizer para eles? O que Jesus anunciou para os discípulos? Qual é a palavra que Jesus... Qual é o significado desse versículo? Nós usamos esses versículos em várias situações. Nós usamos esse versículo: vigia, varão. Tem até as pessoas: vigia, varoa. Vigia, varão. Né? Que é o como é que é? O evangeliquez, né? Ninguém sabe nem o que é varão, varoa, mas no meio cristão de vigia, varão, vigia, varoa, né? Então nós temos essas brincadeiras: vigia, hein, varão, vigia, né? E aí nós usamos esse versículo em várias coisas. Agora, existe um detalhe interessante aqui, é que Jesus falou assim: olha, vocês têm que vigiar para vocês não entrar em tentação. E aí nós vamos entender o que ele está querendo dizer, tentação. O que é tentação? O que é tentação? Nós vamos descobrir no resto do versículo. Porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O que Jesus quis falar com o espírito pronto? Irmãos, aqui ele está falando de duas coisas que existem dentro de qualquer ser humano. Ele falou para os discípulos assim: olha, vocês têm dois valentes dentro de vocês. Vocês têm duas forças dentro de vocês. Vocês têm um espírito que está pronto, mas vocês têm uma carne que é fraca. E o que significa espírito pronto? Espírito disposto. Então Jesus estava falando assim: ó, vocês têm algo dentro de vocês que sempre está disposto a buscar a Deus. Sempre está disposto a estar dentro dos propósitos de Deus, sempre está disposto a obedecer ao Senhor, sempre está disposto a orar, sempre está disposto a buscar a presença de Deus, sempre está disposto a adorar. Vocês têm uma parte dentro de vocês que é um espírito pronto, vocês estão sempre prontos para adorar, vocês estão sempre prontos para obedecer, mas existe uma outra parte dentro de vocês que é a
carne, que é a vontade da carne, que é fraca. As pessoas usam essa expressão, a carne é fraca, para falar sobre um monte de coisa. Para falar sobre a questão sexual. Ah, não, a carne é fraca, fulano caiu porque a carne é fraca. Por várias tentações. Fala que a carne é fraca. Ah, fulano, a minha carne é fraca, né? Eu não resisti porque a minha carne é fraca, né? Irmãos, aqui não está falando sobre esse tipo de pecado. Aqui não está expressando nessa passagem sobre pecado. Falando sobre que a carne é fraca, aí você vai cair em pecado. Sabe o que significa aqui, irmãos? É a carne que é fraca diante das crises, diante das dificuldades, diante das provações, a carne não aguenta. E se não for a parte do Espírito que está pronto e disposto a buscar Deus, as pessoas caem em tentação. E o que é a tentação aqui? São as pessoas que paralisam na vida, que deixam a carne que é fraca dominar a vida e te parar, e você sai dos propósitos de Deus. É aqui que significa a carne é fraca. A carne é fraca, e que significa que é o quê? É você não andar nos propósitos de Deus. Sabe por quê? Porque a carne é fraca, a carne não tem força para buscar Deus. A carne não tem força para resistir no momento de pressão. A carne não tem força para passar pela prensa. Mas existe dentro de nós o Espírito que está pronto, o Espírito que está disposto. E nos momentos de crise aparecem essas duas forças dentro de nós. É nesse momento de crise que nós estamos dentro de casa, nós temos que olhar se o nosso Espírito que é disposto a buscar Deus tem prevalecido sobre a carne nossa que é fraca. A nossa carne, irmãos, ela se enche de medo. A nossa carne quer nos fazer paralisar. A carne de Jesus falava para ele assim, ó, não vá, não sofra, busque o seu conforto. A nossa carne dentro de nós fala assim, ó, não precisa orar, não precisa jejuar, não precisa obedecer ao Senhor, fica tranquilo, isso vai passar, mas fica tranquilo. Mas o Espírito, a parte em nós que é sensível à voz de Deus, que ouve a voz do Senhor, diz assim, ó, busca o Senhor, busca a Deus, não é por força nem por violência, mas é pelo que o Espírito diz, a palavra de Deus diz lá. Então assim, uma coisa interessante é que nós temos essas duas forças dentro de nós. Nós temos o Espírito disposto a obedecer, mas nós temos uma carne que quer nos fazer paralisar, que não quer nos deixar avançar. Talvez, irmãos e irmãs, nesse momento, muitos crentes estão vivendo na carne. Por quê? Já estão duvidando do projeto de Deus, já não sabem, já não entendem mais, já não querem, já não se lembram mais das promessas de Deus, já estão frágeis, mas esquecem que dentro delas, dentro de você, existe um espírito pronto a adorar a Deus. Dentro de você existe um espírito pronto, existe uma parte dentro de você que clama ao Senhor, existe uma parte dentro de você que quer orar, existe uma parte dentro de você que quer ouvir a Deus. Esse é o espírito pronto. E o Senhor, nesses tempos de dificuldade, nesses tempos de crise, o Senhor quer que nós andemos na dimensão daquela parte que é sensível a Deus, que nós estejamos prontos, dispostos, voluntários para servir a Deus, em todos os sentidos. Então, uma coisa interessante que nós descobrimos nesse versículo é que a carne, ela é muito frágil, ela não tem forças, mas o Espírito que está em mim e em você, ele está pronto. Amém, irmãos e irmãs? E uma coisa interessante, irmãos, é que, continuando essa palavra, tem uma Bíblia chamada Bíblia Mensagem. É uma Bíblia que, na verdade, ela é atualizada. É uma linguagem bem atualizada. Ela foi feita por Eugene Peterson. E uma coisa interessante que eu peguei um versículo lá, esse versículo 41 eu peguei na Bíblia Mensagem, e ele captou bem o sentido desse versículo aqui. Olha o que ele escreveu, numa linguagem bem atualizada. Fiquem atentos. Isso é para mim e para você. Fiquem atentos. Orem sempre para que não caiam em tentação, antes mesmo de perceber o perigo. Orem sempre para que não caiam em tentação, antes mesmo de perceber o perigo.
Uma parte de vocês está disposta a fazer qualquer coisa por Deus, mas a outra parte simplesmente não reage. Aleluia. Olha só, uma parte de vocês está disposta a fazer qualquer coisa por Deus, mas a outra parte simplesmente não reage. Aqui ele conseguiu captar, ele conseguiu resumir esse versículo de uma maneira muito interessante. Olha, fiquem atentos, orem, para que o que nesse tempo de crise, que você está em casa, o que prevaleça não seja a carne que quer te paralisar, que não seja a parte, a ambivalência, o valente que quer que você coma, que quer que você fique confortável, mas que o Espírito que está em você, a parte que clama por Deus, venha prevalecer. E para finalizar, irmãos, eu quero ler com vocês, abra aí comigo, Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Carta aos Hebreus capítulo 10. Enquanto você procura aí, eu vou tomar uma água. Aleluias. Hebreus capítulo 10, versículo 35 até o 39, isso é para mim e para você nessa noite. Isso aqui, irmãos, é para as pessoas que têm espírito pronto, espírito disposto a buscar Deus. São para as pessoas que não dão ouvidos à carne, mas têm um espírito pronto dentro de si. Versículo 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aleluias. Diante dessa palavra nesta noite, toda a palavra de Deus, ela nos desafia. Toda a palavra de Deus, ela nos faz refletir sobre as nossas vidas. Toda a palavra de Deus, ela nos faz sair do lugar, tomar a decisão, a iniciativa. Nessa noite eu quero orar com você, meu irmão, minha irmã, que está em seus lar. Eu não sei como você tem andado, eu não sei como é que foi essa semana para você. Eu não sei se você tem sentido fraco, eu não sei se você tem visto que a carne, ela por ser fraca, os propósitos de Deus talvez estejam em risco na sua vida. Talvez você não esteja orando como você estava orando no começo desses dias de confinamento. Talvez o seu período de oração já diminuiu. Talvez você começou lendo muita Bíblia, agora você está vendo talvez muita série. Muitas séries. Talvez você começou orando muito, mas talvez você agora, a carne ela quer conforto, mas o Espírito dentro de você, dentro de mim está pronto. Existe algo dentro de nós que clama ao Senhor, e eu quero orar nessa noite pela sua vida, pela sua família, para que esse Espírito pronto sempre prevaleça na nossa vida, na nossa caminhada, porque tem recompensa para nós. Assim como Jesus, diz a palavra que ele viu o fruto do seu trabalho e se alegrou. Eu sou fruto do trabalho de Jesus na cruz, você é fruto, a igreja do Senhor, essa coisa linda que é a igreja. Isso é resultado porque Jesus deixou que a parte, o Espírito dele fosse pronto e disposto a servir ao Senhor, e nós sabemos que nós temos a prensa, nós estamos passando por uma prensa, nós estamos sendo como Jesus passou ali no Getsêmani. Nós estamos, esse Covid-19, ele está prensando a nossa vida, ele está prensando a economia, ele está prensando o povo de Deus, ele está prensando a humanidade, mas o povo de Deus, ele tem o Espírito pronto, disposto a buscar o Senhor. Por isso, nessa noite eu quero orar com você, cheio de fé no Senhor, que você nessa noite saia dessa dimensão da carne e entre na dimensão do Espírito pronto, esteja
esteja disposto a buscar o Senhor. Curva a sua cabeça neste momento, reúna ali diante da sua família aí, curva a sua cabeça e vamos orar. Em nome de Jesus, Pai querido, esta palavra, ela nos orienta, meu Deus e meu Pai, a vigiar, a orar. Deus querido, que o Senhor nos traga discernimento de espírito, que o Senhor, em nome de Jesus, venha nos mostrar a realidade, venha tirar todo o véu dos nossos olhos, para que nós possamos enxergar a realidade, para que nós possamos perceber, através da vigilância. Deus querido, que o Senhor nos impulsione a cada dia a orar. Nós queremos orar ao Senhor, nós queremos buscar a Tua presença, nós não queremos ser daqueles que retrocedem, porque o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem, o Senhor não tem prazer naqueles que baixam o padrão, o Senhor não tem prazer naqueles que desistem, naqueles que não oram mais, naqueles que deixam a carne prevalecer. Deus querido, o Senhor tem prazer naqueles que avançam, naqueles que sabem que tem um galardão. Nós sabemos, Pai querido, que existe uma recompensa, nós iremos para a glória. Não é essa crise que vai dizer o nosso relacionamento com o Senhor, mas é o nosso relacionamento com o Senhor que vai dizer como é que essa crise, Pai, vai se desenhar. Em nome de Jesus, que o Senhor fortaleça o Teu povo, que a parte em nós que está disposta a buscar o Senhor, venha prevalecer todos os dias, Pai querido, e que nós sejamos, Pai amado, mais do que vencedores, porque, Senhor, meu Deus, a Tua força está em nós. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada lar, cada família, cada irmão e cada irmã, em nome de Jesus, que essa geração de hebreus que aparece no Hebreus capítulo 10, seja a geração da igreja metodista em São Gabriel, seja uma geração que não desiste, seja uma geração que sabe que tem um galardão, sabe que tem promessa, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a Tua igreja, que o Senhor abençoe o Teu povo. Nós queremos agradecer pela Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, depois da palavra do nosso Deus, nós iremos nesse momento passar alguns avisos para os irmãos e as irmãs. O primeiro aviso é que nós já estamos sabendo que toda a programação está suspensa no tempo, os projetos, até uma segunda ordem, né? E quero aproveitar esse tempo agora, como eu já falei no grupo lá, é o momento de nós ouvirmos as autoridades de saúde, né? E nós só iremos voltar quando nós nos sentirmos seguros para estarmos juntos novamente. Então, vamos tendo paciência, vamos orando, para que o Senhor abençoe, para que o Senhor nos tire dessa dificuldade, mas só iremos voltar quando nos sentirmos seguros e como se tivermos uma palavra final do prefeito, do governador de Minas Gerais, né? E o prefeito de Belo Horizonte, para a gente voltar às nossas atividades normais. Então, nós temos que esperar ficar em casa, né, até a segunda ordem. O segundo aviso que eu queria passar é o encontro de intercessores online. Nós funcionamos agora, terça-feira, de uma maneira muito interessante, né? Novidade para todos nós, para mim, nem se fala. Mas nós tivemos ali 1 hora de intercessão no grupo de WhatsApp. 1 hora, onde os irmãos e as irmãs colocaram ali seus áudios de oração. Nós colocamos os alvos de oração e nós passamos 1 hora orando ao Senhor. E terça-feira nós estaremos finalizando o tema que é o bom combate. Entraremos no próximo tema agora em abril, em nome de Jesus. E conto com os irmãos e irmãs do grupo para orar, em nome de Jesus, na terça-feira do encontro de intercessores online. Amém, irmãos? Amém, irmãs? Também tem a nossa escala de oração e jejum, tá aqui as iniciais, né? Isso será disponibilizado no grupo também. Os temas, né? O roteiro de oração. Sexta-feira agora também nós começamos um mover na mocidade, né, dos jovens da igreja, e começamos também 1 hora de intercessão às 20 horas. Então, sexta-feira nós estaremos, a juventude, eu também sou jovem, nós estaremos, os meninos estão rindo, mas não pode, né, assim, porque eu sou jovem, e nós estaremos orando 1 hora, né, durante 1 hora, de 20 a 21, na intercessão, com a juventude da Igreja Metodista de São Gabriel. Amém, irmãos?
Também será disponibilizado a conta da igreja, né, para que os irmãos possam dizimar, ofertar na casa do Senhor, para que nós possamos prosseguir, né, com a normalidade da casa do Senhor. Então, esses são os avisos. Nós estaremos, no grupo nós temos conversado, nós temos, né, esse momento de oração. Que o Senhor continue a nos abençoar, nos direcionar nesse tempo, para que nós possamos continuar com o espírito pronto para servir a Deus, para fazer a obra de Deus. Em breve, teremos novidade de algumas ações que nós vamos tomar como igreja. Em breve vou anunciar no grupo da igreja algumas iniciativas, algumas ações que nós vamos tomar como igreja a nível de abençoar outras pessoas. Mais para frente nós vamos conversar melhor sobre isso. Amém, irmãos e irmãs? Quero nesse momento encerrar este culto. Quero mais uma vez chamar a equipe aqui que nos ajudou na gravação. Eu gosto de chamar eles, e no caso hoje são elas. Na semana passada era só ela, mas nós estamos respeitando os limites, né, de distância, não nos cumprimentamos, não nos abraçamos, nós estamos respeitando com muito cuidado, porque nós sabemos que nós somos responsáveis, né? Então quero agradecer essa equipe de gravação, de culto, né, Ministério de Louvor, as pessoas que têm se disponibilizado para vir louvar a Deus, as pessoas que cuidam da parte da montagem do vídeo. Então, esse grupo tão bonito aqui é o grupo, a equipe, né, de trabalho que tem nos abençoado, que tem nos ajudado. Então, finalizando com essa equipe aqui, eu quero, nesse momento, pedir que você curva a sua cabeça, coloque as suas mãos em forma de concha, para a bênção final deste culto. Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio de poder cultuar ao Senhor. Obrigado por esta equipe, Deus, que o Senhor levantou para, Deus amado, nos ajudar, Senhor, a gravar, Senhor, este culto ao Senhor. Este culto, Deus, Pai, nós apresentamos diante do Senhor, Pai. Que esse culto chegue, Deus, ao Senhor com cheiro suave. Que o Senhor libere a Tua glória sobre cada lar. Que o Senhor proteja cada lar em nome de Jesus. Que o Senhor proteja as famílias de toda contaminação. Que o Senhor, meu Deus, supra as necessidades daqueles necessitados, dos trabalhadores que não têm talvez renda nesta hora. Que o Senhor, Pai amado, venha levantar outras vidas para ajudar, que o Senhor venha nos usar como igreja para abençoar essas pessoas, que o Senhor, meu Deus, agora adentre a cada lar, abençoando cada vida, em nome de Jesus, que nesse tempo seja um tempo de paz, que a Tua paz venha, Deus amado, tomar cada casa, cada lar, em nome de Jesus. Pai querido, Deus querido, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor maravilhoso do Deus Pai, que a comunhão do Deus Espírito repouse sobre as nossas vidas, sobre cada lar, sobre cada irmão e cada irmã, sobre toda a comunidade de fé reunida em seus lares. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e assim dizemos amém, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra
os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim